libs para layouts complexos no Android. Olá pessoas, eu sou Mário Souto e eu tô aqui com esse especialista em Android, nosso querido Alex Felipe. Opa, valeu Mário pelo convite. Tamo junto aqui. E Alex, a ideia hoje é você ajudar o nosso querido telespectadora que tá aqui atrás dessa tela, que eu não sei se é um celular ou um computador, a fazer layouts melhores pros aplicativos Android, né? A gente sabe que hoje em dia o ecossistema é grande, a gente tem, né, diferentes plataformas, então a gente tem iOS, tem... eu ia falar que tem diversas não, é só Android e iOS mesmo? Android e iOS, eu acho que é isso mesmo. Mas no mundo Android, eu sei que você faz app pra TV, tipo essa que tá rodando os códigos aleatórios aqui no fundo. Exato. Tem os smartwatch do próprio Google agora, né, em parceria com a Samsung. Até automóvel também, pode Automóvel, incluir bom aí ponto. também. Tem aquele nativo lá, bonitão. Internet das coisas também, esses Raspberry e por aí vai. E no ponto de vista do Android, né, como agora deixou de ser o mobile, não é mais só o celular, né? Como é que a gente faz pra conseguir atender esses diferentes tipos de tela? Porque eu lembro que assim, eu sou mais da web, né? Então eu tenho esse background mais de CSS. Um salve pra você que curte CSS, tá vendo esse vídeo aqui também. Como que a pessoa pode fazer pra criar esse layout, né? Que alternativas a gente tem pra fazer layout hoje? Bacana. Você deu vários pontos que foram bem interessantes em relação às possibilidades que a gente tem no Android. De fato, a gente só não faz pra smartphone ou tablet, a gente também tem essas ramificações. Por mais que quando a gente trabalha, a gente vai selecionar uma plataforma específica e trabalhar em cima dela pra depois testar em outra plataforma. Justíssimo. E o ponto que é legal de você pegar disso é que o SDK do Android, que é o que a gente instala para poder criar o nosso aplicativo, ele te oferece diversos recursos para você montar a sua tela, para você conseguir criar o seu aplicativo. Só que sempre vai ter uma certa dificuldade que você vai ter que ter no momento que você quer fazer uma tela mais complexa, que tenha, por exemplo, um componente que ele vai se posicionar em um lugar específico da tela e você quer que outros componentes também sigam esse componente, se ele vai manter uma certa responsividade, como você mencionou, diferentes telas. Tablet e celular mesmo, né? Exato. Tem vários aplicativos que não funcionam no tablet porque fica estranho, né, galera? Exatamente, porque às vezes o que acontece, principalmente para quem tá aprendendo, a pessoa ela começa a desenvolver e ela tem ali todo o suporte da ferramenta de desenvolvimento, que é o Android Studio, que quando você vai criar um layout, você tem ali um arquivo XML, assim como a gente vê próximo aí do HTML, e também você tem um preview, que ele mostra ali como que fica a tela daquilo que você está criando. E aí o que acontece é o seguinte, é que muitas vezes a pessoa ela fica muito focada naquela tela, e aí ela começa a usar às vezes medidas fixas, né? Alguma coisa que realmente fica muito vinculado àquele preview que ela tem. E aí, quando ela testa em alguma outra tela, ela já começa a perceber que precisa fazer muito mais do que aquilo que ela desenvolveu. E acho que isso pega muito porque as tecnologias para coisas mobile, eu posso pegar como exemplo o Flutter, né? Que acho que, não sei se você que tá assistindo pegou muito, mas que a galera usa muito aquele Double Infinity. Sim. Que eu acho meio estranho. Nossa, nem fala. Se largura é Double Infinity... Imagina quando tiver a TV. Exatamente. No Android também, a gente tem uma propriedade para fazer isso, porque lá no Android a gente tem também essas especificações. Olha, eu quero que a altura ou a largura ela cresça de uma certa forma, como é o caso do Match Parent, para poder crescer de acordo com o tamanho da tela. Isso faz parte daquele constraint layout já, ou tô me avançando aqui no tema? Esse daí, ele faz parte de todo tipo de componente do Android. É uma coisa que vem desde o SDK, então desde as primeiras versões a gente tem esse componente de... nem componente, é um atributo de cada componente visual que você fala. Eu quero que você cresça de acordo com o seu pai. E aí ele vai crescer conforme o tamanho dele. Mas não é esse Double Infinity, tá? Esse Double Infinity a gente não precisa decorar nem nada. Realmente fica entre Match Parent ou então um outro carinha que é o tal do Wrap Content. Então você cresce conforme o seu conteúdo. Então isso é da plataforma Android, né? Então, pra quem tá assistindo agora, essa é a parte da plataforma que eles provém, né? SDK padrão, e é retrocompatível até com o passado mais distante. Exatamente. Quando a gente fala de alternativas para ter mais flexibilidade, aí entra esse constraint layout, tem muitos players, dá uma visão geral e depois a gente vai aprofundando aí. Exatamente. Aí o que acontece, né? Dado que é do SDK, e SDK no geral ele tende a mudar menos para manter até mesmo uma certa compatibilidade, existem bibliotecas do Android que te oferecem um suporte maior, que é até mesmo um conjunto de bibliotecas que é chamado de Android X, que antigamente vinha com a ideia de Android Support, e por aí vai. E aí desse conjunto você começa a ter diversas possibilidades, e uma das que são maiores, assim, pelo menos nesse modo mais tradicional de escrever telas, é esse tal do Constraint Layout.
que ele que vai te dar um poder muito grande para você conseguir criar telas que tendem a trazer mais complexidade, como é o caso desse posicionamento de cada componente visual, a forma como que você quer que ele cresça na tela, se você tem até suporte para você colocar porcentagem de quanto que você quer que você cresça. Então, se de repente você quer que um botão ele tenha 80% ali da largura em relação ao seu parent, você consegue fazer isso. Que é o, assim, o constraint hoje eu acho que é a lib principal para você conseguir criar uma tela com uma certa complexidade, para que cada componente ele tenha uma certa relação. Então é um componente que você quer que ele sempre fique embaixo de um determinado componente. Ou é um outro que você quer que sempre fique à direita. Ou uma distribuição mais... Como a gente pode falar, aquela distribuição que fica cada componente com a mesma proporção. Acho que é proporcional, talvez seja esse nome. Proporcional. Ou layout flex, que a galera chama também, né? Que você define a proporção que cada um ocupa da área total. Assim. Exato. Se você, sei lá, tem 3 componentes, você quer que cada um deles tenha proporcionalmente o mesmo espaço, né? Você consegue fazer isso também com o Constraint Layout. Ele veio assim, foi uma ferramenta super poderosa pra gente conseguir fazer isso. Então, você acabou de conhecer uma ferramenta que eu acho que já vale o seu like, o Constraint Layout parece ser muito poderoso. Mas, Alex, aí fica a minha dúvida, né? Eu mexi pouco com Android nativo. Então, antes de você falar de outros players, isso tá ligado com fazer uns layouts mais customizados de apps tipo Spotify, Nubank, Airbnb, que parece que eles fogem muito do padrão, porque o Android, o SDK nativo, te dá coisas material design, né? Isso vai te ajudar a fugir disso ou não? É outra... Isso é um papo para outro vídeo. Excelente pergunta. Já para resumir também, né? Esse seria meio que um papo para um outro vídeo, falando de uma maneira mais precisa, porque o que acontece nesses casos, que você até mesmo tem design system envolvido, certo? Isso, exatamente. A marca, né? Você representada ali no app. Nesse caso, o que a gente costuma fazer é o seguinte, a gente pega os componentes padrões que vem ali do SDK, faz algum tipo de extensão nesses componentes e meio que redesenha mesmo. Às vezes você pode até mudar meio que o estilo, que é conhecido como Drabble aí no Android, tá bom? Também é um assunto um pouquinho mais complicado de comentar. Tranquilo. Mas, de fato, é um assunto que o Constraint Layout em si ele não resolve. O que ele resolve é, de fato, essa parte do layout, como que você posiciona e a capacidade que o seu layout ele vai ter em questões de posicionamento. Em resumo, ajudar a montar o grid que o seu designer reclama que tá 2 pixels pra direita e 2 pra esquerda e que no J5 aparece de um jeito e no Moto alguma coisa abre diferente. Isso, ele ajuda nesses casos, mas também tem componentes específicos até para você lidar com essa parte de grid que envolve aí um dataset grande e por aí vai. Perfeito. Que é até um outro componente que a gente pode comentar aqui, que é o tal do Recycler View. Então esse carinha deixou de bola. Esse é bom pra quando você tem muitos itens, né? Exatamente. Porque ele traz um conceito que é super importante em mobile, acho que até mesmo na web você pode comentar mais. Sim, total. Que é justamente a reutilização dos componentes visuais. Por exemplo, se a gente pega um aplicativo que tem um feed de notícias... Twitter, o próprio iFood. Se você vai no restaurante tem muita opção, né? E-commerces no geral, a gente percebe que aquela lista que a gente navega, ela tende, entre aspas, seguir o infinito, certo? A gente não sabe quantos itens. Pode ser 100, pode ser 1000... 1 milhão? Não se sabe. E para isso a gente tem que usar o mínimo recurso possível para apresentar essas informações para o nosso usuário. E aí o Recycler View, ele traz uma solução que ele evita com que o nosso aplicativo ele fique, vamos chamar de lagado, travado, independente da quantidade de itens. E aí a partir disso a gente consegue aí lidar com diversos datasets utilizando esse componente. Perfeito. Até porque lembrando que cada informação que você renderiza tem vários custos diferentes, né? É o custo de ter o objeto guardado 65 mil dados na memória, mais renderizar cada imagem, texto, renderizar a proporção, fazer cálculo de diferença. Então tem muito mais coisa envolvida nesse processo aí. Exato, dá até para comentar nessa parte do Recycler View que basicamente qual que seria ali o que ele faz, né? Pegando bem em resumo mesmo, vamos supor que cabe 10 itens na tela. Ele cria aproximadamente 15 e aí no momento que você faz o scroll, ele pega aqueles 5 a mais e começa a substituir as informações. Perfeito. Até mesmo um momento em que você tem que tomar bastante cuidado, porque é um processo que a gente chama de binding, que é justamente pegar, olha, agora que você chegou nesse processo, me explique como é que você quer que as informações sejam apresentadas. E se você não substituir tudo, você pode ver a informação que veio de uma outra view. Claramente tem complexidade, não é tranquilo. Exatamente. Então é aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas, mas é realmente necessário, porque não dá pra gente usar o recurso infinito do usuário. É o problema pra resolver no dia a dia. Então, ó, já anota aí que isso é um problema importante caso você vá fazer um feed da vida. Mas voltando a falar das libs, né? Além do Recycler View, o que mais que a gente tem?
de novo, né? Você consegue listar 3, 4, são 10? Como é que é isso? Tem muitas opções? Ou a maioria só copia o Recycle View? Como funciona assim? Bacana. Recycle View não, desculpa, o Constraint Layout. Bacana. Eu falei errado. A gente tem diversas opções, além dessas duas, que aí vai depender muito do que você vai preferir. Por exemplo, o próprio Constraint Layout, ele oferece até mesmo uma extensão dele, que é um carinha conhecido como Motion Layout. A ideia dele é fazer com que a parte de animação ela seja mais simplificada. Então boa. você consegue usar até mesmo técnicas similares ao que você utilizaria ali no Constraint Layout, utilizando o próprio XML mesmo, não precisa nem fazer em código e nada, e aí você consegue definir animações. É uma das possibilidades que você também consegue utilizar. Outras possibilidades que a gente tem, que aí não é necessariamente envolvido com o layout, mas também tem alguns componentes do layout, são os componentes do Material Design mesmo. Então, você consegue, por exemplo, aqueles Navigation Bar, Drawing Bar, alguma coisa assim, eu sempre esqueço os nomes, App Bar, é tudo os nomes parecidos, mas na hora, cada implementação começa a mudar e você começa a esquecer. Mas também é outra possibilidade que você consegue utilizar, até mesmo se você pega a documentação do Material.io, existe ali uma página, ali um guideline, até mesmo uma página específica de componentes, que até mostro em cursos aí da Alura, que eu faço aqui pra gente, ensinando as pessoas como é que elas conseguem olhar, olha, eu quero esse componente aqui no meu aplicativo. Aí lá na documentação mostra como que você consegue fazer isso. A própria documentação da Google usa muito, até nos seus próprios samples da vida. Entendi. Então é mais uma fusão do Constraint Layout, por exemplo, com esses diferentes componentes. Não tem uma outra lib diferentona que resolve o mesmo problema, assim. Tem uma concorrência, você fala? Não tem. Geralmente a galera tenta utilizar o Constraint Layout como o core ali para você montar o seu layout. E aí, se você precisa de alguma coisa específica, de um componente específico, às vezes é a comunidade mesmo que desenvolve, ou então o Google mesmo oferece a partir desse Android X. Aí vai depender muito de cada caso a caso mesmo. Entendi. Alex, acho que pra gente fechar aqui, né, ver se eu peguei certinho as ideias pro nosso público consolidar aqui o conteúdo. Então, se eu quiser fazer um app nessa pegada Airbnb, que vai ter um feed muito grande, que vai ter umas transições bonitas. Eu vou usar o SDK do Android, plataforma padrão. Eu vou usar os componentes padrão do Material Design, porque customizar vai ficar para outro vídeo. A gente vai ter ali também, né, o constraint para posicionar as coisas na tela. Para fazer animação, usa esse Motion Layout que você falou. Pode usar esse Motion Layout, ou até mesmo o próprio Recycle View. Eu não deixei claro, mas além de fazer essa parte do grid, além de fazer essa questão de performance e reutilização, o Recycle View também oferece suporte para algumas animações. Então, sabe quando você utiliza aquele Keep lá da Google, das notas, e você consegue arrastar, você desliza? Aquilo ali é o Recycle View que te oferece aquilo. O Recycle View já dá a opção de fazer drag and drop. Já dá. Tem até o curso da Alura também mostra como faz aquilo. Gente, eu queria dizer que drag and drop é uma das maiores dificuldades da vida de quem tá trabalhando no dia a dia. E você aprendeu nesse vídeo aqui o caminho das pedras. Então, Alex, queria dar um muito obrigado. E se você tá feliz de ter aprendido tantas coisas de layout e a parte de fazer drag and drop, eu vou recomendar mais 2 vídeos para você se aprofundar no mundo Android e dizer que eu vejo você na semana que vem. Um abração e fui!